Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando aqui no canal, me chamo Edson, sou criador de conteúdo aqui no YouTube. Esse é o canal PE Bus, né? Peço para você se inscrever. Ao inscrever, você está ajudando o canal a continuar trazendo movimentação rodoviária e tudo relacionado ao mundo da busologia, como notícia, né? Viagem, movimentação rodoviária e tudo que vem envolver o mundo rodoviário, o mundo da busologia, né? Nesse vídeo de hoje, nós vamos tentar explicar o porquê das linhas do Nordeste ainda não está ativa. Existe uma série de fatores que faz com que essas linhas ainda não estejam ativas, né? Só para vocês terem ideia, a linha São Paulo-Curitiba levou praticamente 3 semanas depois do pedido para rodar. Desculpa. Então, assim, imagina uma linha tão curta como de São Paulo para Curitiba, levou todo esse tempo. Para quem não entende, mas acredito que quem está nesse vídeo aqui, a maioria das pessoas entende, mas eu vou frisar mesmo assim, né? Para você fazer uma linha, por exemplo, de São Paulo para Curitiba, você tem que ter um ponto de apoio no meio desse percurso, parada para... aquela parada programada, né, descanso. Como é uma viagem tão curta, não vai levar assim uma parada para café, almoço e janta, mas vai ter uma parada para a pessoa descansar, né? Até porque é por lei uma viagem acima de 300 km, você tem que ter uma parada para descanso, até porque você não vai ficar sentado na poltrona ali toda a viagem, né? Então você precisa andar para circular as pernas, para você não descer, parecendo que está descendo com 2 bolas no pé, de tão inchado. Então, numa viagem de São Paulo para Curitiba, você tem que ter parada, tem que ter um ônibus estrategicamente parado em algum trecho do percurso, que é por orbitalmente acontecer algum acidente, o ônibus quebrar, algum imprevisto acontecer, esse ônibus se desloca até o local onde o ônibus quebrou, ou se acontecer algum acidente, qualquer coisa, seguir viagem. Isso é num trecho, só comparando de São Paulo para Curitiba, um trecho tão curto como de São Paulo para o Rio também, que é as linhas que a Nova Itapemirim está fazendo. Então existe tudo uma logística. Então isso aqui a Suzantu precisa passar para a NTT. Desculpa aí, pessoal, estou com a garganta meio ruim e toda hora tá tossindo, mas desculpa aí. Isso numa viagem curta tem que ter tudo isso. Tem que ser passado, a Suzantu tem que passar para a NTT para ela liberar a linha. Tem que ter tudo isso, ponto de apoio, garagem. Isso numa viagem curta. Agora imagina a primeira linha que foi anunciada, que seria de São Paulo para Campina Grande, né? Uma linha que vai ter muitos quilômetros, vai ter muita parada. Então a Suzantu precisa no mínimo, além do ônibus dela que vai sair de São Paulo para Campina Grande, vai ter que ter pelo menos 4 ônibus durante esse trajeto dele até o destino final, mais 4 ônibus de apoio. Em cada quantidade de quilômetro vai ter um ônibus parado, para caso se acontecer algum acidente nesse entre meio, esse ônibus se deslocar e ir socorrer e continuar a viagem, né? Além disso, eu vou só tomar por exemplo com a Catedral, né? A Catedral eu viajei várias vezes com a Catedral, quem está aqui no canal há muito tempo sabe a admiração que eu tenho pela Catedral. Viajei muito pela Catedral e a maioria da viagem dela saindo aqui do Nordeste, quando chega em Brasília, que é a sede dela, ela troca o ônibus, faz uma baldeação. Eu falo isso porque pelas 3 vezes que eu viajei aconteceu isso, né? Eu vindo de Ribeirão Preto para Recife, quando chegou em Brasília, o ônibus que nós vinha desceu daquele ônibus e subiu no outro que vinha aqui para o Nordeste. Acredito que vai ser mais ou menos isso a estratégia da Suzantu também. Ela não vai vir com ônibus diretamente lá de São Paulo, do terminal rodoviário do Tietê, até a rodoviária de Campina Grande. Isso eu estou dando um exemplo só da linha que ela anunciou primeiro, de São Paulo para Campina Grande, né? Eu acredito que em algum ponto eles vão parar, vão trocar o ônibus, né? Até daí, quando for a volta, naquele ponto ali, o ônibus volta para São Paulo, entendeu? Mas existe uma lógica, existe ponto de apoio, garagem, lugar onde os motoristas vão parar para ficar, até porque os motoristas não vão ficar parados dentro do ônibus esperando acontecer qualquer coisa para se deslocar.
Hipótese alguma. Isso aí é carta fora do baralho. Não existe essa hipótese. Vai existir garagem para quando aquele, por exemplo, o ônibus que vai vir de São Paulo para Campina Grande, quando chegar num determinado ponto ele para e o outro continua a viagem, aquele ônibus vai passar pela manutenção, né? Até porque foram vários quilômetros percorridos e todo mundo sabe que há desgaste de pastilha de freio, de óleo, de pneu, de uma série de fatores. Além das paradas programadas de 30 minutos, que é o mínimo, que é para a pessoa almoçar, jantar, tomar banho, né? E etc e tal. Entre essas paradas, existem as paradas de 15 minutos também, que é para a pessoa esticar as pernas, no qual eu falei lá no começo do vídeo lá, que você não vai viajar um certo tanto de tempo dentro de um ônibus sentado sem ter movimentação nas pernas para circular o sangue, né? Até chegar no seu destino final. Então, no mínimo hoje, para essa linha funcionar, a Suzano precisaria de 12 ônibus para essa linha. 12 para ir, 12 para voltar. Tudo isso para, tipo assim, a gente torce para que não ocorra nenhum imprevisto, nenhuma viagem. Até porque quem está viajando não quer passar por um perrengue. Mas nós sabemos que isso acontece. Até porque se não acontecer, seria tudo perfeito. Mas acontece. Tá gostando do vídeo? Aperta o dedinho no joinha aí, né? Isso fortalece muito o canal. Se você tá aqui até agora e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para ajudar a continuar trazendo mais conteúdo aqui no YouTube. Então, para quem tá assim entre dúvidas, será que vai só rodar somente a linha do Sul, Sudeste? Viu que a NTT já liberou a linha Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Porto Alegre. Mas ainda não, mais de uma semana que foi liberado, ainda não está rodando. Por quê? Antes de começar a rodar, a Suzano precisa passar para a NTT tudo o trajeto certinho, bonitinho, né? Passado a limpo, tudo certinho. É aqui onde vai sair de tal lugar, vai parar aqui nesse determinado ponto, aqui vai ter uma troca de motorista, o ônibus vai passar por uma limpeza, até porque o ônibus vai sair de São Paulo para Campina Grande sem passar por uma limpeza, jamais. Entendeu? Então tem tudo isso, uma série de fatores. Por isso, eu acredito que ainda vai demorar um pouco. Eu acredito que essa linha do Nordeste, ela vai se pendurar aí até voltar mesmo. Acredito que lá para o final de maio, começo de junho. Esse é o meu modo. Eu vendo o que está acontecendo, tirando por experiência as linhas anteriores, mais curtas, entendeu? Então, assim, a linha do Nordeste vai ser reativada, mas não por agora. Por agora, a Suzano precisa de arrecadar dinheiro, ela já investiu muito, já são praticamente quase 8 meses, 7 para 8 meses já, que a Suzano está somente gastando, comprando um ônibus novo, resgatando, reformando o guinchê, contratando motorista, né? E motorista sabe que não é pouco, que a cada certas horas, uma quantidade de horas, aquele motorista tem que parar para um outro continuar, até porque dá cansaço de trabalho, né? Então isso... Tudo que a Suzano quer nesse momento é ter a imagem dela negativa divulgada, de hipótese alguma. Então, assim, eu acredito que para final de maio, começo de junho, por aí, a primeira linha dela do Nordeste vai rodar. Aí as outras vai ser o mesmo processo. Tem um boato rolando aí, até eu fiz um vídeo aqui também, que eu peguei o enganche dos outros canais também, falando que a Suzano comprou 180 onde, até agora eu não sei, eu vi só chegar só 2 Volvo, né, no chassi Volvo. Não, mas disse que chegou. Quando falar aquele boato, quando começa a boatar muito assim, é que tá para ser ou já é. Então assim, vai chegar. Vão arrumar, vão configurar certinho, tudo certinho, e vão começar a botar para rodar. Até porque hoje o principal objetivo da Suzano é arrecadar e cumprir com o compromisso que ela firmou com a Justiça, no qual existia a Aiga Branca, uma empresa tradicional, estruturada, com ônibus, com garagem, com ponto de apoio e tudo. Existia a tal famosa Garcia, que brigou até os últimos instantes dos 45 minutos do segundo tempo para pegar as linhas. Eu acredito que a Justiça não deu para Garcia, tendo mais estrutura do que a Suzano, porque ela só queria as linhas do Sudeste e Sul do Brasil. Até porque a estrutura dela está montada nesse percurso. Eu acho que esse foi o grande motivo da Justiça não liberar para
para a Garcia. Existiam outras empresas também que, por fim, não viu que não ia virar em nada os pedidos dela para pegar a linha da Itapemirim, falida. E acabou que, por fim, a proposta da Suzantur, né, foi a mais viável, que ela pegou, abraçou o pacote completo. Ela não distinguiu, né? Igual no leilão. No leilão, você não escolhe o que você vai comprar. Você compra aquilo lá e acabou. Entendeu? Então, foi o caso. Mas, ela começou do zero. Ela tinha uma estrutura montada urbana. Ela tem uma estrutura montada urbana. Então, você sabe que os ônibus urbanos é um outro capítulo à parte para os ônibus rodoviários, entendeu? Existe uma diferença muito grande entre ônibus urbanos e ônibus rodoviários. Então ela começou, regaçou a manga, o cara é um cara muito cabeça, eu sempre falo aqui nas minhas lives, nos meus vídeos. O Bogliato é um cara crânio, o cara é considerado ganhar um prêmio Nobel porque de tamanha ousadia que ele fez, né? Pegar uma empresa manchada, porque foi o que aconteceu, o seu Piva manchou a Itapemirim. Ele pegou e está reerguendo e reestruturando e trazendo de volta a credibilidade que a Itapemirim tinha, né? Quem conhece a Itapemirim, quem já viajou pela Itapemirim, sabe a história que a Itapemirim construiu no Brasil durante todo esse tempo, transportando pessoas do Nordeste para o Sudeste, do Norte para o Sudeste e vice-versa. Então, quem não viajou na Itapemirim, são poucas as pessoas, né? Então, assim, no meu modo de pensar, no qual é o título desse vídeo, é o quê? Que as linhas do Nordeste vão voltar, mas vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco porque existe uma estrutura para ser montada para que aconteça a volta da Itapemirim. Então, para as pessoas que entram aqui no meu canal, nos meus vídeos que eu publico, nas minhas lives, comentam, será que volta, será que não volta? Será que vai ficar somente na linha do Sudeste e Sul? Porque aparentemente são as linhas mais rentáveis, e isso é fato, a linha do Sudeste, principalmente a linha Rio-São Paulo, São Paulo-Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Vitória, São Paulo, essas são as linhas mais rentáveis, são onde as grandes empresas brigam pedaço a pedaço por essa linha, né? Com carro confortável, com serviço excelente, sempre carro novo, enquanto eu vejo a nova Itapemirim ponhando seus Marco Polo 1200 nas linhas. Lá vem a Aiga Branca com G8 DD, lá vem a Penha com seus Buscar DD, entendeu? Lá vem a Catarinense com seus Buscar. Então, assim, ela tem carro DD? Tem. Só que a NTT ainda não liberou o serviço leito-cama. Então, assim, ela está colocando esses ônibus novos dela na linha, eu acredito assim, como se fosse uma cortesia, para trazer mais passageiros. Porque uma passagem num executivo é um preço, e a passagem num leito é outro. E ela está colocando os carros leito dela na certa linha, de São Paulo para Curitiba, de São Paulo para o Rio, mas no qual, ela, se for ver, ela não está ganhando dinheiro. Ela está mantendo o nível para brigar de igual para igual. Porque se você for colocar realmente o que a NTT liberou para ela, ela vai colocar os carros pequenos dela, que está configurado no serviço executivo. Então, assim, bastamos ter paciência, calma. Principalmente aqui nós do Nordeste estamos loucos para ver a Amarelinha de volta. Principalmente eu aqui para gravar aqui na rodoviária do Recife. Estou sempre indo na rodoviária gravar quando tem alguma novidade, alguma coisa. E para postando aqui no canal. Eu também tô louco para ver, até porque a última vez que eu vi o ônibus da Itapemirim, ele chegou vazio. Foi naquela época que a Itapemirim já estava falindo. Foi em abril do ano passado. Eu lembro muito bem, foi no dia 26, eu completo o ano dia 27. E no dia 26 eu fui gravar lá na rodoviária do Recife e peguei o ônibus da Itapemirim, um G6, chegou com letreiro apagado. Entrou na rodoviária, ficou mais ou menos 15 minutos lá dentro, saiu com o letreiro apagado, entrou sem passageiro, saiu sem passageiro. Aquele foi meu último registro aqui na rodoviária do Recife da Itapemirim. Então eu tô louco para ver a nova Itapemirim voltando com aquela sua nova roupagem, a cor mesmo, mas com sua nova roupagem, com www.novaitapemirim.com, com os carros que ela vai pôr aqui pro Nordeste, principalmente aqui na linha do Recife, até porque a linha dela de Campina Grande não vai passar aqui no Recife. A linha de Campina Grande dela vai passar lá no Agreste Pernambucano, na cidade de Caruaru. Então, assim, eu também tô muito louco que volte logo, até porque eu tenho umas viagens programadas aí pro Sudeste aí, e eu quero ir de Itapemirim, entendeu? Eu quero voltar lá em
1996, na época que eu viajei com a Itapemirim para São Paulo. Então, assim, nós precisamos ter calma. Precisamos entender que para uma empresa rodar, não é só... Não, existe uma série de fatores pelos bastidores que muitos de nós às vezes não entendem, não sabemos, mas existe. Garagem, ponto de apoio, tudo, guichê das rodoviárias, tem muitos guichês que não estão prontos ainda, mas para isso precisa ficar tudo pronto, certinho. Tem que estar tudo 100%. Para a NTT não tem que estar 99%. A NTT ultimamente está com os pés e as mãos bem pesados mesmo, então ela não está aliviando para dar uma voadora em ninguém, não. E principalmente a Suzantur. A Suzantur está como se estivesse andando em cima de ovo, com a maior delicadeza do mundo, fazendo as coisas bem certas. Sabe quando aquele filho que fica sobre castigo e quando volta, ó, se você fizer de novo, você vai ficar de castigo, então a pessoa fica fazendo as coisas tudo certinho. Então, no caso da Suzantur hoje. A Suzantur assumiu a linha da Itapemirim, mas ela precisa manter a forma, manter o foco, manter a linha, tudo que seja 100% para que não dê errado. Até porque hoje o que a Suzantur não quer é ficar em evidência com imagem negativa. Então, assim, esse vídeo foi mais para explicar isso, né? Será que volta? Volta. Isso eu garanto que vai voltar. Até porque muitos estão questionando que não vai voltar. A Nova Itapemirim não vai querer pegar a linha do Nordeste, até porque as estradas são ruins, né? Não tem muito passageiro, já existem muitas empresas fazendo essa linha. Mas quanto mais empresa, mais opção aparece para que as pessoas tenham em que viajar, entendeu? Até porque se ficar só uma empresa só viajando, não tinha graça, né? A empresa ia apanhar o preço que ela quisesse, ia sair na hora que ela quisesse, com o carro que ela quisesse. No momento que abre a concorrência, cada uma vai tentar oferecer o melhor. E aí ganha aquele que oferecer realmente o serviço melhor. Mas é isso aí. O que eu tenho a dizer é que vai voltar, vai. Calma, muita calma, mas vai voltar. Muito em breve, como eu falei, lá pro finalzinho de maio, começo de junho, eu acredito que a primeira linha dela, que seria São Paulo, no caso da primeira, não, a segunda, né, porque a primeira seria Rio de Janeiro, Salvador, né? Eu acredito que essa linha Rio de Janeiro, Salvador ainda volta agora, finalzinho de abril, para começo de maio. Para começo de maio ela volta. Agora a linha de São Paulo para Campina Grande, eu acredito que lá finalzinho de maio, para começo de junho ela volta, até porque eu acho que ela está preparando tudo certinho para pegar a época junina aqui no Nordeste, né? Todo mundo sabe que a época junina é muito forte, igual o Carnaval em São Paulo e Rio de Janeiro, no meio de Carnaval, que era em fevereiro, agora não é mais em fevereiro, era em março, né? Então, assim, é tudo estratégica, tudo no momento certo, na hora certa, mas dizer que o cara tá trabalhando e tá trabalhando feito um condenado mesmo para colocar tudo em dia e assumir o compromisso que ele assumiu, para cumprir, né, o compromisso que ele assumiu com a justiça. Então, assim, é só ter um pouquinho de calma, que logo em breve, praticamente 100% das linhas, eu acredito que até o final do ano, 100% das linhas vai estar de volta. Vai, porque ela já fez uma compra de 180 Marco Polo, vai comprar carro da Comil, vai comprar carro da Buscar e vai vir. Todas as linhas vai rodar e vai só preocupar só as outras empresas, né? Depois que... Porque nós tira, por exemplo, as outras empresas lá do Sudeste, né? Tá muito preocupada, tá incomodada mesmo com a Nova Itapemirim, mesmo com os carrinhos dela baixinho, mesmo com os carrinhos dela simplinho, tá fazendo com que as outras empresas entram em desespero, entram em pânico, né? Vendo os amarelinhos chegando nas suas rodoviárias que foi retirada e voltou agora pela Suzantur. Então, em rodoviária que só servia praticamente uma empresa só predominando lá, mandando, agora Itapemirim chegou para apertar o calo. Então, assim, é só ter calma e logo os amarelinhos tá descendo pro Nordeste aqui. Aí depois que descer o primeiro, é igual abrir a porteira. Passou o primeiro, o rebanho passa tudo atrás. Então é isso aí, pessoal. Para você que assistiu até agora, vendo mais ou menos essa explicação aqui que eu estou tentando passar para vocês aqui do meu modo, do meu jeito de pensar, a volta da Itapemirim para o Nordeste vai ser desse jeito. Vai com calma, tudo certinho para dar tudo certo. Até porque já imagina só, na primeira viagem dela de São Paulo para Campina Grande, dá um BO. Aí tudo aquilo que ela já está construindo nesses 6 meses vai tudo de água abaixo, né? Hoje em dia existe mais crítico do que pessoas para apoiar. Existem pessoas assistindo. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo até aqui o final somente para criticar lá no finalzinho, comentar. Mas eu gosto. Você pelo menos deu
a intenção aqui é o canal. Isso é muito legal também. E você vai tirar suas conclusões, lá no final você deixa o seu comentário e eu vou te responder como responde a todo mundo. Então, assim, para Susan Tu é assim também. Tem muitas pessoas olhando, mas na hora que deu certo, por exemplo, deu certo, ó, a viagem de São Paulo para Curitiba, a primeira viagem dela, primeira linha que ela assumiu, só teve um passageiro. Aí meteram o pau. É que não vai dar certo, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Mas não chegou, foram poucas as pessoas que chegaram lá e disseram, não, começo é assim mesmo, todo começo é difícil, todo começo é complicado, mas vai dar certo. Você vê que hoje ninguém fica comentando mais nada sobre a linha dela de São Paulo para Curitiba. Engrenou. A linha de São Paulo para o Rio foi a mesma coisa. Foi pouco passageiro, teve aquele bafafá todinho, de repente apareceu um cara lá do nada dizendo que comprou passagem num leito, no qual nem existia serviço leito, para dar só para dar imagem negativa, ibope negativo. Né? Então, para que dê certo, para que não ocorra notícia negativa, que não, a viagem da Nova Itapemirim, a reinauguração da viagem da Nova Itapemirim para Campina Grande foi um sucesso. Para que assim cada vez mais ocorra a confiança das pessoas e viaje. Realmente perca o medo que deixou pela Itapemirim raiz e encare uma nova vida para frente na Nova Itapemirim. Então, para você que assistiu, muito obrigado mesmo, valeu de coração. Peço para você quiser ajudar o canal, o Pix vai estar aqui em cima na tela aqui. E é isso aí. Amanhã estamos de volta com mais um boletim às 8h04 da manhã, trazendo mais uma informação do mundo rodoviário. Valeu, obrigado, tamo junto e eu fui, hein? Até logo.